é conhecida como atmosfera. Átomos é igual a ar, esfera, esfera terrestre. A atmosfera pode ser dividida em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre, na qual estão imersos os seres vivos de hábito terrestre. Essa camada tem aproximadamente 80% do peso atmosférico, ou seja, é onde o ar está mais concentrado. Esse nome, troposfera, significa esfera turbulenta, pois é ao longo dos seus aproximadamente 12 km de espessura onde ocorrem quase todos os fenômenos meteorológicos. Na estratosfera aparece uma grande concentração de ozônio, um composto formado por átomos de oxigênio, fórmula química do ozônio O3, a conhecida camada de ozônio, que funciona como um filtro para os raios solares. Ela absorve a radiação solar ultravioleta, deixando passar apenas parte deles e protegendo a vida na Terra. A estratosfera tem uma espessura média de aproximadamente 38 km. Ao chegarmos na mesosfera, passamos por 99% do peso do ar, ou seja, quase todo o ar já ficou para trás. Essa camada tem aproximadamente 50 km de espessura. A ionosfera recebe esse nome por possuir uma grande quantidade de íons, átomos eletricamente carregados. Essa camada tem uma espessura de aproximadamente 470 km. O ar da ionosfera é extremamente rarefeito e ainda assim oferece suficiente resistência aos meteoros, que bombardeiam diariamente a Terra, fragmentando-os. Na ionosfera é onde passam também as ondas de rádio. A exosfera é a camada mais externa da atmosfera, chega a confundir-se com o espaço cósmico. O ar existente nessa camada é tão rarefeito que os grupamentos atômicos chegam a atravessar distâncias enormes, sem se chocarem. Os principais gases que compõem a atmosfera são o nitrogênio, com 78%, oxigênio, 21%, e outros gases, 1%. Estações do ano. A inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de sua órbita e os movimentos de translação são os principais fatores responsáveis pelas estações do ano. As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento do nosso planeta em torno do Sol dura um ano. Esse movimento recebe o nome de translação e sua principal consequência é a mudança das estações do ano. Como observamos no desenho menor, no dia 21 de junho, o Sol entra de forma mais deitada, digamos assim, e em 21 de dezembro ele entra de forma mais direta. Esse é a diferença aqui no hemisfério sul, né? 21 de junho é o inverno, 21 de dezembro o verão. O Sol entra de forma mais acelerada em dezembro, então fica mais quente. 21 de junho é mais lenta o seu ingresso na superfície terrestre, e então isso se consolida-se como o inverno. As variações de temperatura. A variação de temperatura em diferentes latitudes também está relacionada ao chamado paralelismo dos raios solares e a forma esférica da Terra. Observando o desenho, ou os desenhos, o Sol emite os seus raios de calor, né, radiação, que vai de encontro à Terra. Por causa do movimento de rotação e principalmente, né, essa oscilação em forma de um peão que a Terra tem, existe uma incidência maior ou menor no planeta do calor, né, do Sol. Então, quando a Terra está mais inclinada para, como no desenho à esquerda dos nossos olhos, você tem uma área de maior incidência no sul, portanto, o hemisfério sul, verão, e no hemisfério norte acaba sendo inverno. Depois, quando há uma inversão nos papéis, né, o hemisfério norte fica com o verão e o hemisfério sul com o inverno. Para definirmos um tipo de clima, a gente precisa de alguns elementos importantes: a latitude. Quanto maior a latitude, menor as médias térmicas. A altitude, quanto maior a altitude do relevo, menor as médias térmicas. Maritimidade, que ela reduz a amplitude térmica. E a continentalidade, que acentua a amplitude térmica. Não esquecendo que a amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura de algum determinado lugar. E temos também as massas de ar, que são uma parcela extensa e espessa da atmosfera, que apresenta características próprias de pressão, temperatura e umidade, determinadas pela região na qual se originam. Os deslocamentos das massas de ar ocorrem de uma área de alta pressão, baixa temperatura, para uma área de baixa pressão, temperatura alta, em função da diferença de temperatura atmosférica.
A gente chama as áreas de alta pressão, de baixa temperatura, de dispersora de ventos. E a área B, que seria alta temperatura, receptora de ventos. A circulação em A centrífuga é denominada anticiclônica, alta pressão. A circulação em B é centrípeta, é denominada ciclônica, baixa pressão. A classificação de Beaufort ela classifica os tipos de vento, baseado na sua velocidade de deslocamento. Vai do 1, calmaria, até o 11, furacão. Né? Então aqui você observa, através dessa tabela, todas as velocidades, né, do vento. De uma calmaria, aragem leve, brisa leve, até termos uma ventania, até chegar a um furacão ou até um tornado, né? Como a gente viu por aí em alguns momentos, inclusive em Santa Catarina, aqui o Catarina, que foi considerado um furacão. Tipos de chuva. Existem 3 tipos de chuva. A chuva convectiva ou chuva vertical, muito comum na floresta amazônica, né? É uma chuva que tem a evaporação constante da água, mais a evapotranspiração das plantas, há uma condensação, depois a precipitação de forma rápida, 2 vezes por dia, chamada chuva da hora, né? Sobe e desce, chuva constante. Existe chuva frontal, que é o encontro de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente, massas de temperaturas diferentes, precipitação, inclusive em forma de granizo, né? E a chuva orográfica, ou a chamada chuva de relevo. A chuva orográfica explica, por exemplo, a seca no Nordeste brasileiro. Vem um vento que a gente chama de barlavento, vento com chuva, sobe o relevo, né, e vai precipitando. Quando ele ultrapassa o relevo, é o vento chamado sotavento, é um vento sem chuva. Portanto, acaba sendo aí a explicação para a chuva, ou melhor dizendo, a falta de chuva no Nordeste. Como formas de precipitação, temos a neblina, causada por gotinhas de água. A mais conhecida é o fog londrino, né? Que é essa fumaça, entre aspas, essa neblina que existe pela manhã. E também tem o smog, né? Mas é causado mais pela poluição. Temos a chuva, que é a precipitação na forma de gotas de água, do tamanho visível que caem das nuvens. Temos o orvalho, são gotículas de água que se formam sobre a superfície exposta ao ar devido à condensação do vapor de água existente na atmosfera. É formado quando o vapor de água se difunde no ar em direção ao solo e é formado da água que se difunde nesse solo. Temos a neve, precipitação atmosférica de pequenos cristais de gelo em hexagonais, mas que pode assumir forma achatada. Para isso é necessário estar abaixo do ponto de congelação. Chuva de granizo é a chuva de pedrinhas de gelo. O granizo e a precipitação na forma de grãos ou pedaços de gelo ocorre de modo geral nos temporais. Lembre de que a gente falou enquanto a massa de ar quente com a massa de ar frio, chuva frontal, às vezes ocorre essa chuva de granizo. Temos a geada, é a umidade atmosférica que se forma sobre o solo, planta e edifícios, quando a temperatura desce abaixo de 0 grau, ponto de congelamento da água. A geada é bem conhecida aqui no sul, né? Principalmente no inverno. Santa Catarina, Rio Grande do Sul são bem comuns acontecerem geada, e tem 2 tipos de geada, a geada comum e a geada negra. A diferença entre elas é que a geada negra ela congela a seiva das plantas e acaba matando essa plantinha.